Se você está assistindo House of the Dragon, ou se você ouviu falar nessa série, você se deparou com a família Velaryon, que é uma família interpretada por atores e atrizes negras e negros. Isso gerou uma grande polêmica e esse vídeo é um vídeo onde eu quero abordar, porque eu queria muito tratar disso aqui no canal, sobre a escolha de atores negros e negras para interpretar a família Velaryon em House of the Dragon, uma série que faz parte ali do universo de Game of Thrones. Então assiste esse vídeo até o fim, porque é muito importante que você tenha disposição de assistir o vídeo até o fim para compreender o que eu tenho a dizer aqui. Então bora, sem muita enrolação. Olá gente, espero que você sinta muita vontade nesse canal. Hoje eu quero falar sobre House of the Dragon, especificamente sobre a questão racial, sobre o elenco negro da série e sobre algumas questões que eu acho importantes estar aqui. Que questões eu quero tratar aqui? Esse vídeo vai ter duas partes importantes. Eu não vou dividir em vídeo 1 e vídeo 2, vou tratar tudo aqui. Mas quais são essas partes desse vídeo? Primeira parte, sobre as críticas racistas feitas ao elenco negro de House of the Dragon, sobre o fato da série ter escolhido atores negros para interpretar a Casa Velaryon. E a outra parte é uma crítica que eu tenho a fazer à série e sobre como ela tem se comportado com esses personagens negros, principalmente da Casa Velaryon. Antes de tudo, meu amor, se inscreve nesse canal, deixa o seu like, compartilha para chegar em mais pessoas que estão assistindo House of the Dragon, que gostam de Game of Thrones. Eu sou amante dessa história. É importante eu dizer isso, tá? Eu gosto da história e conheço a história. @JovaineDodi, minhas redes sociais, vai me seguir para saber o que eu tô postando por lá. Steve Toussaint, né? Dentre os atores e atrizes que estão interpretando personagens da Casa Velaryon, o que tem mais destaque é o Corlys Velaryon, interpretado por Steve Toussaint, que é esse ator maravilhoso que está aparecendo na tela, que pra mim é o homem mais bonito de House of the Dragon. Quando ele foi escalado para interpretar House of the Dragon e quando descobrimos que a Casa Velaryon seria interpretada por atores negros e negras, houve uma avalanche de comentários racistas, uma avalanche de preconceito contra o personagem, contra o ator principalmente, que sofreu muito hate não, né? Vamos dar o nome correto. Muito racismo nas redes por conta dessa escolha. Uma parte do público de cultura pop, em específico, uma parte do público de Game of Thrones é muito racista e a gente não pode fugir desse debate, né? Entre alguns argumentos para justificar, né? Tentar justificar o racismo, que é injustificável, é de que não existiam e não existem na história Velaryons negros, que os descendentes de valerianos não são negros e que a série não poderia interpretar essa casa, essa família, com atores negros. Se você está chegando aqui e não conhece muito a história de Game of Thrones, não sabe o que é valeriano, o que é descendência valeriana, eu vou deixar na descrição alguns links onde você pode encontrar mais informações sobre isso. Mas se você já entende do universo, você sabe do que eu estou falando. Se eu for explicar o que é Valyria, essas coisas todas, vai ser 10 horas de vídeo. Mas além de justificativas de parte do fandom, uma em específica de uma pessoa próxima, inclusive a George R. R. Martin, deixou parte do público muito revoltada, que é da Linda Anderson, que é essa mulher que está aparecendo aí na tela. Ela inclusive é coautora de um livro que vai ser lançado por agora, que se chama Ascensão do Dragão, uma história ilustrada da dinastia Targaryen, e ela e o marido dela, que é o Hélio, já coescreveram um outro livro também com George R. R. Martin, né? Chocou muito a fala dela porque foi uma fala racista, apesar dela dizer que não. E ela diz o seguinte: ela se colocou contra a escolha de Steve Toussaint para interpretar Corlys Velaryon, porque ela diz que não há valerianos negros e não deveria haver nenhum na série. A diversidade não deve prevalecer sobre a história. Enfim, ela achou de bom tom dizer uma coisa dessa, né? Inclusive, esse livro que ela está coescrevendo, né, sobre a dinastia Targaryen, nessa versão ilustrada, uma parte do público do George R. R. Martin propôs boicote a esse livro depois dessas falas racistas da Linda. Dito isso, o que eu quero tratar aqui dessa primeira parte aqui do vídeo, sobre esses racismos todos que estão sendo direcionados ao elenco negro de House of the Dragon? Primeiro, repudiar, porque é isso que parte do público tem feito. E o que a Linda Anderson, que é próxima ao George R. R. Martin, disse, não tem justificativa, não é justificável, é puro racismo. Mas eu quero fazer algumas perguntas para dar continuidade a esse vídeo e eu espero que você responda mentalmente. As perguntas são as seguintes: afinal, os Velaryon serem negros altera o rumo da história? Modifica os eventos da Dança dos Dragões?
confunde o público? Eu quero que você me responda. Confunde? Altera a história? Vai modificar os eventos da Dança dos Dragões? E é aí que eu quero já dizer algo muito importante sobre toda essa questão envolvendo a temática racial em House of the Dragon. A escolha de um elenco negro para interpretar os Velaryon dentro da história não é para causar uma discussão dentro da própria história. A cor da pele dos atores na família Velaryon ser uma pele negra não é para que dentro do mundo de Westeros a população de Westeros discuta sobre isso. Não é sobre a história. Essa escolha é muito mais sobre a série se adequando ao contexto em que ela está sendo produzida. O que eu quero dizer aqui? É uma série do século XXI, do nosso tempo. A escolha de atores negros, neste caso, para uma casa como a Casa Velaryon, que teoricamente seriam pessoas de pele pálida, não é sobre a história, para que a série se adeque a uma demanda de mercado atual. Porque sim, representatividade tem sido uma demanda de mercado. É a série se adequando ao século XXI. É uma série entendendo que não dá para ter só pessoas brancas em frente à tela, porque não dá para ser mais assim. E a série entende isso, a HBO entende isso, que é necessário ter alguma diversidade na série, porque não dá mais para contar histórias só com pessoas brancas. E nesse caso é válido colocar pessoas negras na história, porque não vai alterar o rumo da história, não vai modificar o sentido da história e não vai mudar o plot principal da história, que é a Dança dos Dragões. A cor da pele da Casa Velaryon ser negra não modifica nada na história. Não modifica o rumo da Rhaenyra, não modifica o destino do Viserys, não modifica a história da Alicent e não modifica nem a história da própria Casa Velaryon. Porque aqui o que importa dentro daquela história e para a Casa Velaryon não é a cor da pele. Entendeu? É muito importante ter isso em mente, porque esse movimento é um movimento da série se adequando aos nossos tempos. Não é um movimento de colocar Velaryons negros para que isso cause discussão dentro da própria Westeros, daquele mundo de mentirinha. Não é para isso, é pra gente. É para que o público veja uma série mais diversa. Acho muito importante dizer isso. E naquilo que a série poderia ser confusa, porque talvez alterar a cor da pele em algum momento poderia, em algum contexto, gerar uma confusão, a série conseguiu criar sentido e construir uma história coerente sem confundir nada. Como assim? Do que eu estou falando? Eu estou falando especificamente da bastardia dos filhos da Rhaenyra com Laenor. Porque sim, a Rhaenyra teve filhos com Laenor e pra gente que assiste a série, sabemos bem que eles não são filhos de Laenor Velaryon, são filhos de Harry Strong. E aqui isso é muito importante porque a série construiu algo coerente, onde a cor da pele dos Velaryon não altera a história da Rhaenyra e dos seus filhos. Como assim? Se tá entendendo, comente aqui, vamos discutir bastante, porque eu acho esse tema interessantíssimo. Não esquece de se inscrever nesse canal. Rhaenyra teve filhos com Laenor. Esses filhos têm pele branca e cabelo preto. Rhaenyra é uma mulher branca de cabelo platinado e Laenor é um homem negro de cabelo prateado. Esse cabelo é descendência valeriana, é um traço muito importante de quem é valeriano. Isso tudo aqui que eu estou dizendo é para provar que a troca da pele, da cor de pele dos Velaryon para negros na série, não altera, por exemplo, essa história da bastardia dos filhos da Rhaenyra. Foi bem construído porque dentro daquele mundo ali de Westeros, o que mais vai importar nesse contexto é a cor do cabelo dos filhos da Rhaenyra. Porque você tem para contrapor as filhas do Daemon com a Laena, que é Baela Targaryen e Rhaena Targaryen. Quando você vê as filhas do Daemon com a Laena, são duas mulheres, duas meninas de pele negra, só que de cabelo platinado. Daemon tem pele branca e a Laena tem pele negra, e as duas filhas deles têm a pele da mãe, que é a Laena, a pele negra, mas tem o cabelo platinado, que é tanto dela quanto do Daemon. Então, tranquilo. E aí por que eu estou dizendo isso? Quando você olha para os filhos da Rhaenyra com Laenor, eles têm a pele da mãe, têm a pele branca, mas eles não têm cabelo platinado. A cor do cabelo dos filhos da Rhaenyra com Laenor é cabelo preto. E aí, quando você olha para as filhas do Daemon com a Laena, elas têm o cabelo platinado, têm a pele da mãe. Mas os filhos da Rhaenyra e do Laenor só têm a pele da mãe, mas não herdou o cabelo nem da mãe nem do pai. Isso tudo é para me provar o ponto em que eu disse, onde a cor da pele dos Velaryon aqui ser negra não afeta a história. E é construída de um jeito em que tudo continua fazendo sentido e mantém a história como ela é. Porque o que realmente importa aqui
E o traço considerado mais importante aqui é o cabelo e a cor do cabelo. E a cor do cabelo do Laenor é a cor platinada, que é a cor dos descendentes dos Valyrianos. Então, quando as pessoas olham para aquelas crianças, filhos do Laenor e da Rhaenyra, o que eles se importam é com a cor do cabelo, porque eles não têm a cor do cabelo do pai nem da mãe. Mas de um tal Strong por aí. Ai, a gente adora a Rhaenyra, mas nem pra pegar um loirinho, né? Nem pra trair o Laenor. Trair não, porque eles tinham combinado, mas nem pra ficar com um loirinho. Oh, meu Deus, mas enfim. Encerrando essa primeira parte do vídeo, para dizer o seguinte: qualquer argumento racista contra a escolha de atores negros para a Casa Velaryon vai por terra quando você assiste a série e percebe que a cor da pele na história não altera o rumo da história, não altera o sentido da história e tudo continua sendo muito fiel ao livro. E eu estou usando a bastardia dos filhos da Rhaenyra para exemplificar como o que mais importa aqui não é a cor da pele, mas, por exemplo, a cor do cabelo dos filhos dela com o Laenor, que é o traço mais importante aqui para identificar a bastardia dela. E aí comparando com as filhas de Daemon e Laena, que tem a pele da mãe e o cabelo do pai e da mãe. Ou seja, qualquer crítica contra a escolha de atores negros para interpretar a Casa Velaryon é racista. Quando a Linda diz que a diversidade não pode prevalecer a história, ela está sendo extremamente equivocada, porque aqui a diversidade não está sendo colocada para prevalecer sobre a história, mas para diversificar o elenco e contar uma história pra gente com rostos mais diversos e cores de pele mais diversas, para que a gente não veja só pessoas brancas. E a diversidade aqui não se sobressaiu à história, porque a história continua sendo a mesma, com os mesmos eventos, com o mesmo destino, e a cor da pele não vai afetar essa história. Ê, linda, ê, linda. Agora vamos para a segunda parte. Se você entendeu a primeira parte, comenta para a gente discutir sobre essa questão toda. Era o meu contraponto contra os argumentos racistas das pessoas que estão comentando sobre a escolha de atores negros para interpretar a Casa Velaryon. Comenta, por favor, vamos discutir, gente. Compartilha esse vídeo. Agora a segunda parte é onde eu quero fazer uma crítica um pouco à série de como ela trata esses personagens negros, porque eu acredito que ela não cumpriu o seu objetivo que ela própria se propôs a fazer. Presta atenção. O showrunner da série, que é o Ryan Condal, ele disse a seguinte coisa em uma entrevista para Entertainment Weekly. Na entrevista para Entertainment Weekly, o Ryan Condal diz mais ou menos assim: era muito importante para mim, para o Miguel Sapochnik, que é outra pessoa que trabalha na série com ele, criarmos algo que não fosse mais um bando de brancos na tela. Queríamos encontrar uma forma de colocar diversidade no programa, mas não queríamos fazê-lo de maneira que parecesse uma reflexão tardia, ou pior, Tolkienismo. O propósito, segundo Ryan Condal, era trazer diversidade e fazer com que não fosse apenas um Tolkienismo, a colocar personagens negros só por colocar. Daí a escolha, por exemplo, de escolher atores negros para interpretar a Casa Velaryon. A Casa Velaryon é a casa mais rica de Westeros nesse momento da história ali do reinado do Viserys, a mais poderosa financeiramente, que domina os mares, é o senhor dos mares. Então, assim, é muito maravilhoso ver pessoas negras interpretando uma família extremamente rica, extremamente importante para a coroa ali no caso de Westeros. Mas para mim esse objetivo não se cumpre e em alguns momentos ele até acaba caindo no Tolkienismo mesmo. Você pode discordar de mim, mas o que eu enxergo é que os personagens não foram tão desenvolvidos ou tão apresentados pra gente como eu imaginei que seria, e esses personagens negros acabaram sendo jogados um pouco de lado e até esquecidos assim. E o objetivo da série acabou não se cumprindo muito. O grande destaque da série entre todos ali da Casa Velaryon é Corlys Velaryon, mas os outros personagens não conseguiram criar um laço desses personagens com o público. Uma coisa que me choca muito é que parte do público que não leu os livros, e eu falo isso vendo as redes sociais, principalmente Facebook e Twitter, é que as pessoas não conseguem associar a Baela e a Rhaena, que são as filhas do Daemon, com a Laena, associar elas à casa Targaryen. Elas herdaram o nome do pai, e Baela e Rhaena são Baela Targaryen e Rhaena Targaryen, porque elas herdam o nome do Daemon. E o fato dessas pessoas
parte desse público não conseguir associar elas e entender que elas são Targaryen e não Velaryon, me demonstra que a série não consegue trabalhar esses personagens negros como prometeram trabalhar, já que o Ian Coldan disse que não queria tratar isso como se fosse um Tolkienismo, como se fosse só colocar pessoas negras por colocar. E de fato, Baeley e Rhaena nem aparecem direito na história, e as pessoas não conseguem criar nenhum tipo de laço e entender muito bem a história delas. Quando a Laena morre, a esposa do Daemon, eles gravam uma cena do Daemon consolando as filhas, mas essa cena não vai ao ar. E eu tô dizendo isso porque alguém pode vir aqui e falar assim, a série precisa correr, eles querem contar a história da Dança dos Dragões, e eu entendo isso. Inclusive o George R. R. Martin insistiu para que a versão jovem de Alicent e Rhaenyra fosse apresentada ao público. Então eles até deram uma desacelerada, mas só a justificativa de correria não dá conta de explicar algumas coisas, porque eles gravaram algumas cenas. Eles não precisavam mostrar toda a relação do Daemon com as filhas, mas algumas cenas que foram gravadas seriam importantes ir ao ar para que eles cumprissem um papel que eles prometeram que iriam cumprir, que era dar um desenvolvimento para os personagens interpretados por atores negros. Então você tem dois momentos que, em cenas de 1 minuto no máximo, conseguiria fazer algumas coisas nesse sentido. Mostrar o Daemon consolando as filhas depois da morte da Laena, quando o Aemond doma a Vhagar e elas, as meninas, filhas do Daemon, apanham do Aemond, quando as crianças vão para a sala onde está a Rhaenyra, na hora que a Rhaenyra quase leva um ataque da Alicent, o Daemon em nenhum momento vai tentar ver o que aconteceu com as filhas. Então, assim, tem hora que as pessoas até esquecem quem é Baeley e Rhaena. Tanto a série esquece quanto o público esquece. Tanto que tem gente que chama as meninas de Velaryon e não Targaryen. Então isso demonstra que sim, esses personagens negros foram um pouco apagados pela série, e só a justificativa de correria, de que a série precisa correr, não justifica. Algumas cenas foram gravadas e poderiam ter ido ao ar, e em outras cenas, como essa ali onde Rhaenyra e Alicent estão discutindo o olho que o Aemon perdeu, poderíamos ter uma cena rápida do Daemon indo até suas filhas, falando, gente, vocês apanharam? O que aconteceu? Isso se estende para a própria Laena Velaryon, esposa do Daemon. A gente nem viu ela domar a Vhagar. A gente viu ela voar na dragão, a gente não viu ela domar. Eu até entendo que eles queriam dar um choque, surpresa pro Aemond domando ela. Mas se a intenção era que as pessoas se chocassem e ficassem sentidas pela morte dela, morrer queimada pela própria dragão, eles deveriam ter feito a gente criar um laço emotivo dela com a dragão. Isso não aconteceu. Inclusive, a cena da Laena criança dominando a Vhagar foi gravada, mas não foi ao ar. Engraçado que muitas cenas que não vão ao ar são justamente dos personagens negros, né? Então a minha crítica à série vai nesse sentido, assim. A série, eu espero que você esteja entendendo meu raciocínio. Ela se propõe a apresentar personagens negros, ela não quer cair na lógica do tolkienismo, ela quer que esses personagens tenham importância para o público, mas no vamos ver, vários desses personagens são esquecidos, as cenas não vão ao ar, são cenas cortadas, não tem desenvolvimento, e essas cenas cortadas tiram uma conexão do público com a personagem. Por mais que eu conheça a história, gente, eu não consegui me emocionar com a cena da Laena morrendo. E é uma cena linda, mas eu não consigo, porque a série não conseguiu construir uma emoção naquele arco da personagem. E, na verdade, todos os arcos de todos os personagens negros na série até agora foram meio que deixados de lado, em nome da correria. Mas, repito, em alguns momentos dava para acrescentar, sim, cenas desses personagens da Casa Velaryon interagindo com outros. E vou repetir, seria incrível ver Daemon consolando as filhas, reforçando que elas são duas Targaryens, reforçando para o público principalmente, porque está rolando essa confusão das pessoas verem Rhaena e Baela, verem que elas têm pele negra e já associarem ao nome Velaryon, sendo que elas têm o nome Targaryen. Temos essa conexão maior da Laena com a Vhagar e tal. Então essas coisas provam para mim que a série não consegue cumprir aquilo que ela disse que queria realizar, que é trazer uma representatividade, uma diversidade racial para a série. Veio, visualmente ela existe, mas ela não é aprofundada. E essa é a minha perspectiva sobre isso em House of the Dragon. Você tem todo o direito para discordar ou concordar. Espero que você comente aqui, que a gente possa conversar e ter um debate aqui nos comentários, tá? Mas vamos conversar educadamente, porque geralmente cultura pop é um tema que
causa polêmica. Deixe o seu comentário, espero que você compartilhe esse vídeo com mais gente que assiste House of the Dragon e que tá discutindo essa questão toda em torno da série. Deixe aqui o seu like, se inscreve nesse canal, me segue nas redes sociais. E esse canal é um canal que vai tratar sim de cultura pop e diversidade. Eu espero que você se mantenha aqui. Mas eu quero dizer que eu gosto de House of the Dragon. Adoro a personagem da Alicent, da Rhaenyra, do Viserys, do Aemond. Enfim, vamos embora assistir. Inclusive esse vídeo está sendo gravado hoje, domingo, dia que vai ao ar o 9º episódio de House of the Dragon. E deve ir ao ar na segunda, né? Hoje é 16, dia 17 esse vídeo vai estar saindo. Então é isso, até o próximo. Beijos.